começamos na primeira parte é: se Salomão é o pai da magia, Goethe, a maçonaria, como pode sua sabedoria ser boa? Como pode? Hoje é a continuação desse tema, baseado na pergunta do aluno Jonathan Matos, abre aspas, que eu vi o teu vídeo sobre Salomão e gostei, mas não entendo, afinal, Salomão não era para construir o templo e construiu, fez muitas outras coisas erradas, então como o Altíssimo mesmo assim lhe deu sabedoria? Me ajude a evoluir, obrigado. Continuando, Salomão, dissemos na primeira parte, para agradar suas mulheres, já velho, com a mente cansada, permitiu que suas esposas adorassem em Quemós as divindades moabitas, e sobre o monte que fica a leste de Jerusalém, cedeu, e todos escrevendo, quem tem sabedoria cede, quem é tolo se vinga. O tolo se vinga, o sábio mais do que isso, o tolo divide, o sábio faz alianças. Ei! O tolo divide, o sábio ajunta, o tolo separa e divorcia, prefixo de diabo, divorcia, mas o sábio faz aliança, faz casamento. Sabe quem é tolo? Tolo é o que dividiu 700 vezes, 1000 vezes. Sábio é aquele que casa 700 vezes. Você vai entender, calma. Cedeu para que suas esposas adorassem a Moloque. Misericórdia. Alguém está falando. Para agradar os amonitas, ele fez para que suas esposas tivessem um lugar para queimar incenso e sacrificar para os seus deuses. E aí no revelar em final de ontem nós dissemos, ora, como um cristão original, ou melhor, como um justo deve agir estando casado com uma esposa pagã, uma esposa politeísta. Olha o revelare. Setecentas princesas, religiões, dinheiro e apoio militar comprados com sabedoria suprema, por amor, pela paz, pelo bem maior e não pelo ego. O ego divide, porque o ego é de quem tem tolice. O ignóbil, o que ele faz? Ele é separatista, ele é individualista, por causa do ego. Mas o sábio, como é que se tem 40 anos de Shalom em Solomon? Só é possível ter 40 anos de Shalom Solomon, casando com 700 princesas. Hoje nós temos 220 nações na terra. Quando Deus criou as nações, Ele as fez especialmente dividindo em suas 72 divindades, emanações. Se você não sabe o que eu estou falando, vai estudar. Gênesis 10, 72 nações fez o Criador. Gênesis 11,
72 idiomas, 72 culturas, e a ela se revelou. Aí hoje o que está sendo espalhado por aí, ainda ontem a Camila comentou aqui que uma senhora chegou para ela, por causa disso que está se espalhando, se disseminando, que é o seguinte: Cristo é só uma cópia, uma invenção pagã romana. Outros dizem é uma invenção dos judeus, outros dizem é uma invenção da maçonaria. Não importa quem inventou, eles dizem essa trindade sempre aconteceu em todas as culturas, em todos os povos. Cristo na verdade é uma história copiada, plagiada. Ou ele nem existiu, é só um plágio. Ou então ele existiu, mas foi só uma repetição da história. E tudo começou com Nimrod, Semíramis e Tamuz. Aí vem os universalistas e dizem um Deus muito poderoso, o maior de todos, criou este mundo, mas ele não gostou muito do que ele viu, e aí ele abandonou e foi para outros mundos e deixou esse mundo na mão de um Deus mau. Pasmem, senhores, mas jovens estão acreditando no universalismo, mas pessoas estão caindo nesse documentário alemão criado pelos judeus askenazes para enganar as pessoas de que Cristo é um plágio de outras trindades em outros povos. Só cai nisso quem não conhece o show de Truman, quem não conhece os deuses eram astronautas, quem não conhece dualidade. Não é dualismo, um Deus contra outro Deus. Isso é lá na igreja evangélica pentecostal da batalha espiritual. Eu estou falando de dualidade. A dualidade é a revelação capaz de estancar a disseminação do universalismo, do panteísmo e principalmente desses céticos, dos niilistas, do niilismo que está se disseminando de uma forma, Edson, para que as pessoas acreditem que Cristo é um plágio na história. E está alguém agora muito confortavelmente em sua mansão, em seu apartamento de 2 milhões, dizendo: eu não sou como os tolos que acreditam na Bíblia, ou em Cristo, ou em Deus, em Jeová, seja lá o que for, porque isso é tudo invenção. Jesus é só mais um, assim como Krishna, Shiva, Osíris, Isis, é tudo igual. Tolo! Você acha que encontrou tudo e não encontrou nada? Porque todas as nações, você acha, as principais, vai na Índia, vai no Oriente Médio, vai na África, vai nos nórdicos, vai lá atrás na Babilônia, na Síria, porque você acha que todas as nações têm uma trindade em comum. É mais fácil você acreditar que essas trindades vieram do acaso e que uma nação copiou a outra depois de séculos? Ou tem uma mão revelando a mesma coisa para todas as nações, de 72 formas, 72 emanações, 72 religiões, 72 línguas? É o mesmo Deus, e todas as suas 72 emanações em todas as nações da terra. E Cristo entra onde nessa? Diante de Brahma, de Shiva, de Osíris, de Isis, onde que entra Cristo? Cristo é a única emanação que foi a própria Sofia encarnada, a emanação da qual núcleo eclodiu todas as outras. Cristo é a encarnação da própria Sofia, de toda a existência de Provérbios 8 que Salomão conhecia, a única. Que é o próprio entendimento, o sentido, porque as outras foram revelações capazes de promover uma verdade relativa, mas Cristo foi o único, diferente de Krishna, diferente de Shiva, diferente de Isis, de Osíris, de Ra, de Tamuz, de Semíramis, de sei lá quem for, o único capaz de chegar e dizer: eu sou a verdade. Sabe, os outros não disseram isso, e só ele disse. Isso não foi plagiado. Não teve nenhuma trindade, nenhuma mãezinha com um filho no colo e depois cresceu e é mais um ungido, mais um escolhido, mais um profeta que tenha dito tão ousadamente: eu sou a verdade.
Agora vê. Que homem é esse? Nós lemos ontem, já no início. O Criador deu tamanha sabedoria a Salomão que elastificou sua consciência como a areia do mar. Ora, se a mente dele era elastificada de tamanha profundidade, largura e altura, respondam-me, que Criador é esse que dá uma sabedoria capaz de fazer um homem se perder nos seus últimos dias? Se o próprio Criador perguntou, filosofia ou dinheiro? Eu quero filosofia. Então vou te dar uma filosofia que vai fazer você se perder no final. Aí estão os teólogos discutindo, Salomão foi salvo ou não foi salvo? Aí vem outro e diz, é impossível responder isso. Me chama de dono da verdade agora. 700 princesas. Não, peraí. Erlon. Quantas nações tinha nos dias de Salomão? Deus começou em Gênesis 10 com 72. Vamos imaginar que no ano 3000. Presta atenção. 1000 anos antes de Cristo. Vamos imaginar que tinha ali 90 nações, 100 nações. Ele casou com 700 princesas. Uma delas nós sabemos, a principal, filha do faraó. Que estratégia é essa? A principal é o qual? Filha do maior império da terra fora Israel. Egito. Ah, que aliança é essa, homem? Mas se fosse o Trump e o Bolsonaro e todos vocês que são judeus cristãos, não, Egito não. Você acha que é possível um homem conseguir 40 anos num reinado de paz sem aliança? Se é Deus, Ele o próprio, que é multifacetado. Deus é Ele é pluralizado. Vê quantas nações, quantas possibilidades, quantos labirintos, quantas ideologias, quantos temperamentos. Olhe, veja. Ele é um Deus de probabilidades e matemáticas. São caleidoscópios de possibilidades. O problema do cristão e do judeu é que ele não é só monoteísta, ele é monocérebro. O problema do pessoal da direita judaica, do poder azul, é que eles são monocéfalos. Só funciona um lado do cérebro. Não está entendendo ainda? Olha como é que é você e na tua família. Eu só tenho amizade com uma parte da família. Por que será, né? Vê, uma coisa é aquela parte satanizar você, mesmo depois de você ter sido elegante, educado, gentil. O pessoal diz, é herege, né, Paulo? Herege. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se isolar. E o que é que Testemunho de Jeová faz, tu que já foi? O que o judaísmo da Testemunho de Jeová te ensina? Se isolar. Congregação cristã, se isolar. Deus é amor, se isolar. Assembleia de Deus, se isolar. Judeu, se isolar. Judaísmo messiânico, se isolar. Não entenderam nada. Mas a sabedoria ensina a fazer alianças. Hã? Que coisa. Então veja, se eu caso com 100 princesas que seja, 100, cada uma de um reino da terra, imagina o seguinte, Erlon, eu tenho qual PIB? Nós falávamos ontem, o
câmbio. Já imaginou que vantagem? Ferro, milho, cereais, barro, madeira, ouro, trocando. Já pensou? Não é só paz que ele deu ao reino, o mais rico de todos. E por que você acha? Como é que vai prosperar com essa tua mentinha pequenininha lá no teu emprego? Você só faz amizade com quem pensa igual você. E você não é ex-homem. Porque um ex tem 0 conflitos. Quer prosperar? Não faz campanha não no templo de Salomão, que nós estamos indo lá em São Paulo derrubar aquele templo, nem adianta mais. Quer prosperar? Faz aliança. Setecentas princesas, imagina, sabe o que mais que ele conseguiu com isso? Paz, dinheiro, que veio através do quê? Da religião? Das alianças. E as alianças vieram através do quê? Sabedoria. Porque só a sabedoria faz você ceder. E ceder. Peraí, tem mais uma coisa para falar antes de eu chegar no clímax. Ele ainda ganhou apoio militar. Olha só. Se eu caso com a filha do rei de uma nação, eu tenho apoio militar igual a OTAN. Quem pertence à OTAN ou extra-OTAN, funciona assim: atacou um país, todos os outros são obrigados a atacar também, defender aquele país que foi atacado. É uma aliança assim, só que a OTAN é americana. Coitada da OTAN perto dos árabes, dos russos e os chineses e os persas e todos eles juntos. Que é outra aliança. Vê que ninguém encosta no Maduro, porque a Rússia está ali. Só vai poder tocar no Maduro quando a Rússia sair. Isso é o que? Sabedoria do tio Putin. Aliança que produz apoio militar. Agora vamos tudo de novo. Quer dizer então que a sabedoria gerou aliança, porque ele aprendeu a ceder. Só se aprende a ceder com sabedoria. Aí a sabedoria fez ceder, alianças, gerou dinheiro por causa do câmbio material, apoio militar, tudo isso graças à filosofia. Mas e por que eu vou casar com mulheres de vários reinos? Por que eu vou ceder? Imagina a habilidade, a sabedoria de ceder culturas diferentes, pessoas que vêm dançando coisas que você não gosta, falando uma linguagem que você não gosta, vestindo coisas que você não gosta, escutando música que você não gosta, e você tem que aturar aquilo. Esse era o reino de Salomão. Era o mundo inteiro dentro do palácio, todas as nações dentro do palácio dele, e ele igual Deus aguentando o mundo. Que bagunça! E ele aguentando com a sabedoria, só com muita sabedoria, igual o ex é isso aí, é ex-testemunho de Jeová, ex-mormon, ex-crente pentecostal, ex-ateu, ex-católico, vem tudo aqui incomodar o Aki, cada um de um jeito. Eu sou liberal, eu acho que o Aki é muito conservador, hein? Aí eu, pau, entendi. Aí vem outro, eu sou muito conservador, eu acho que o Aki é muito liberal, aí eu, pau, entendi. E o Aki fica, é o ex-flex, flexibilidade. E vai. Para encaixar todo mundo. Elogia um, desagrada o outro. E vai. Mas tudo isso se faz por o quê? Aí que vem o clímax. Aí que vem o revelário, o gran revelário. Eu quero que você diga comigo o que está aí na última partezinha do texto. Escreva. A música aumenta. Sei lá. Escreva assim, ó: por amor, pela paz, pelo bem maior,
pelo bem da nação, pelo bem do Yahudim, é do povo. Aprenda com Salomão, 700 alianças. Setecentos é o mesmo que uma metáfora X7 para você entender. Faça alianças, alianças e alianças, e você enriquecerá. Quer prosperidade? Faça aliança. Ceda, ceda. Tudo por o bem maior. Agora imagine se Salomão tivesse a sabedoria do Bolsonaro. Eu só sou a favor dos sionistas. Aí arruma problema com os árabes. Aí o maçom judeu Mourão arruma problema com o Maduro. E o que acontece? Cada palavrinha maldita vai perdendo mais alianças, vai se isolando. Quem entendeu? Mas o Criador Aqueu, e agora? Metanoia. Chegou a dizer para Salomão, Aqueu, é que você não está lendo a Bíblia para esse povo aí. Porque a Bíblia diz o seguinte, abre aspas: porque fizestes isto e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que eu vos tenho mandado, eu certamente rasgarei o teu nome no livro da vida. É isso? Não. Eu te tirarei do trono agora, te matarei, é isso? Não. Eu vou matar tuas 700 esposas e vou mandar fogo em todos os altares de incenso, é isso? Não. Qual é a punição? Rasgarei o reino de você material e o darei ao meu servo. No entanto, eu não vou fazê-lo em seus dias. Gente, só se pode fazer um escrutínio de uma deliberação jurídica quando se conhece o compêndio de deliberações daquele juiz. Para entender se essa pena foi grave ou não foi grave, tem que conhecer toda a Bíblia. Teria que você começar desde Gênesis e ver todas as vezes que Deus puniu alguém e destacar esse texto. E depois comparar todas as punições com esta dada a Salomão. E aí você vai ver que isso daqui é tornozeleira mecânica por 72 horas, comendo manjar de coco em casa e sendo abanado pelas concubinas. Essa é a punição. Perder o reino material, e não é aqui nos teus dias, vou deixar você ficar velho, não vou interferir, vou deixar você governar do teu jeito, pode ir lá, agrada as tuas esposas, faz os altares para os deuses para ela, não tem problema, eu estou entendendo, vai, a punição é essa. Se você não entendeu isso daqui, é mais ou menos o seguinte: os judeus registraram todo o Tanar, não foi Deus. Aí, Erlon, entra você naquele teu iluminare no final do programa de ontem. O pessoal não viu, mas você saiu aqui, pulando aqui. Diz a eles o seguinte: por que os judeus registraram assim no público? Que nós falamos, porque quem está me assistindo aí na segunda parte não vai entender a primeira. Na primeira parte nós dissemos que na maçonaria, ou no esoterismo, ou na Cabalá, ou em ramos internos, só para os grandes,
Lá para eles elogiam Salomão. Salomão é um exemplo de ceder, de cumplicidade, de administração, de competência, de tudo. Mas pro povo, em nome da Torá, para manter a Torá, eles dizem: Salomão errou. E aí você teve ontem aquele insight, aquele luminário. Qual foi? Ficou bem claro que não passou de uma articulação para controle mundial. Ou seja, no oculto, para os judeus, Salomão é o cara. E como muitas religiões, as principais, as que controlam o mundo. Ele é o cara, e foi realmente, ele foi muito sábio. O cara teve o dono do universo em forma de sabedoria encarnado nele. Não foi à toa que ele alcançou o que ele alcançou. Não foi à toa que ele conquistou 40 anos de paz, né? E teve tamanha sabedoria. Ora, se ele fez questão de escrever em Provérbios a respeito da sabedoria, que ela estava lá desde o princípio, e que das suas delícias, das suas alegrias, daquilo que lhe fazia feliz, o que era tudo aquilo, no início da criação de tudo. Então, eles ocultaram para ter o controle. Ou seja, você pode ser sábio, você pode ser rico, mas você vai ter que se sujeitar ao nosso modelo cristão judaico, a tal ponto de, se você quiser ultrapassar essa linha, vai acontecer contigo como aconteceu com Salomão, de uma forma equivocada. Então, os judeus colocaram de propósito, dessa forma, o registro histórico da vida de Salomão, para, mais uma vez, como nós falamos no tema medo, o maior instrumento salomônico da sabedoria salomônica é o medo. Para o quê? Impor medo. Eles já estavam prevendo, inclusive você usou essa palavra, já estavam prevendo no futuro que isso seria interessante. Quem consegue analisar isso? Porque vocês preferem a verdade privada ou a verdade pública? Porque para alguns eles dizem uma coisa, para o todo eles dizem outra. Então, porque fizeste, eu certamente tirarei o reino material de você. No entanto, eu não vou fazer nos seus dias, por causa de seu pai Davi. Vou rasgá-lo da mão do teu filho. Não. Agora o Senhor levantou contra Salomão um adversário. E aí chegou o adversário do Bolsonaro, o Fernando Haddad. Aí o Criador levantou quem? Haddad. Deus sempre levanta um Haddad. O Edomita, Deus levantou outro adversário contra ele também, Rezon, filho de Eliada. Então, o servo de Salomão, Jeroboão, filho de Nebate, também se rebelou contra o rei. Veja, quem é que levantou contra? Mas Deus não é bom? Mas Deus não é bom? O que eu quero dizer para vocês? Além do registro manipulado dos judeus, agora esquece isso, que eu com Erlon falamos. O próprio Criador também, agora eu não vou falar dos judeus, vou falar do Criador. Ele também está por trás de tudo, como no meu vídeo, septo interferências, 3 velas e meia para o bem, 3 velas e meia para o mal, mas ele interfere muito mais nas velas do mal, porque o mundo é mal, porque o mal que nós falamos ontem aprimora o bem. Sem o mal não tem o bem. Você já imaginou que brilho teria a estrela e a lua sem as trevas? Que beleza teria a luz sem o mal? Agora veja, o Criador tem um tratamento com Salomão e tem
outro tratamento com Salomão diante do povo. Isso é novo? Não. O que está no título do vídeo de hoje? Vocês podem copiar e colar aí? O que está no título? Vocês não lembram que com Moisés foi a mesma coisa? Moisés é tão próximo de Deus que foi o único a conhecê-lo esotericamente com S, não com X. É tão próximo de Deus que Moisés vai voltar para encerrar a história. Ele vai tratar com os judeus sobre o sentido que eles não entenderam até hoje, o espírito da letra da Torá. Ele vai voltar. Apocalipse 11 original. Quem já viu a Bíblia original Codex, veja lá Apocalipse 11. Espera aí. Mas Moisés, no tratamento individual, é uma coisa. No tratamento coletivo, é outra. Porque no público, o que ficou? Moisés não tem direito de entrar em Canaã. Uá! Mas Moisés não morreu. O corpo dele foi disputado para ser preservado, para ser utilizado no fechamento do tratamento. Ora, por quê? Porque tudo não passava de um acordo que é diferente no privado e diferente no público. Para o público de Israel, Moisés é aquele que lutou, fez, mas porque meteu a vara na rocha, não vai entrar em Canaã. É o que parece. É igual Judas. Parece que um homem veio e traiu. Que homem mau esse Judas? O próprio diabo, disse Jesus na mesa. Mas espera aí, Deus não usou Judas? Não é Judas um instrumento real que no fim joga as moedas no pátio do templo e se mata? Como nós vimos nos originais. Não é Deus que está por trás de tudo ao ponto de, com Moisés, ter um tratamento tão especial que para eles, entre eles, na conversa deles, que nós não tivemos acesso, mas pela sabedoria podemos ter, está ótimo, está perfeito. Ou seria Deus aquele que puniria Moisés porque bateu numa rocha, ao ponto de tirar dele o momento mais especial que é entrar em Canaã, por causa de uma batida na rocha? Faz sentido para vocês? Ou tem alguma coisa na história? Que coisa, hein? Quem está entendendo? Lembrem-se que Deus é um Deus de crivo. Ele gosta de crivo, Ele ama o crivo, porque o crivo revela tudo. Como, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, de Abraão e Isaque. Abraão e Isaque. Aí, ó. Cadê? Aqui. Olha essa imagem. Mas veja, a punição foi mediante a aliança perfeita que haviam firmado. E veja que o Criador foi quem colocou Salomão nisso tudo, assim como foi também, principalmente, com Eva. Quem é culpado? A serpente, Eva ou o Criador? Tanto ele é culpado que ele vem desculpar. Quem lembra que o X criou uma palavra? Na linguagem X, você sabe que no mundo você tem rata, peste e avon, pecar, transgredir, concupiscência, enfim, errar. Nós criamos o despecar. Ao invés de pedir desculpa, que é tire a culpa, despeca. Porque nem sempre o erro gera culpa. Então fica meio sem sentido às vezes dizer desculpa, porque não chegou a gerar um trauma, uma culpa. Aí nós criamos a palavra despeca, Edson.
Patrick, de quem é a culpa? E quem veio desculpa? Ele levou sobre si essa culpa. Por quê? Para consertar a história. Porque aquele que introduziu a primeira serpente, introduziu a segunda serpente. Não lembram dos vídeos de dualidade? Ou vocês não lembram que Moisés testemunhou a morte de milhares de judeus, que nem judeus eram ainda hebreus? Na dualidade, serpente do bem, saúde, e serpente do mal, doença. E a serpente do bem levantada de bronze era a tipologia para quem? Revelare Eva, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, todos eles, a mesma história. Em 2 Samuel 7 temos a definição perfeita para entendermos tudo isso sem lacunas. Disse o rei Davi ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Quem lembra do curso de Sistematizando? Quem lembra dos primeiros graus? É um assunto repetido. Mas hoje nós vamos ver o seguinte: o sentido do que Deus quis dizer aqui, dúbio. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Natã deu uma de profeta pentecostal de hoje, para agradar o rei, para não ter problema com o rei. Vai e faze tudo conforme está no teu coração. Aí Deus falou com Natã: que história é essa? Como assim você falou para o rei que era para ele fazer conforme está no coração dele? Que história é essa? Natã falou dele mesmo. Veja que é um profeta do bem, e falou dele mesmo. Aí, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, repreendendo ele, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, a minha palavra, não a tua. Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas andei em tenda, passei por ali, não habitei em lugar algum, é impossível. E em tabernáculo. E em todo lugar em que andei, passei por ali com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me constroem uma casa de pedra, de cedro, de madeira, de ouro? Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti. Parou aqui, silêncio. Pessoal que está aí pela primeira vez se retorcendo. É normal, tá? Só não deixa o ego impedir vocês de encontrar essa glória. Aliás, cortem seus dedos se os dedos impedirem vocês de encontrar a sabedoria. É melhor ficar sem dedo, para não digitar mais e ouvir e encontrar sabedoria, do que com um dedo, 10 dedos ir para a reologramação, não é assim? Então segura os dedinhos aí. Você vai pausadamente prestar atenção em cada palavra para ver, olha o que é uma palavra sábia do Criador com interpretação dupla. Você vai escrever agora aí: sentido duplo ou duplo sentido. Alisson Síncora, vai colar os graus, homem. O outro que está ali, Renan, Roberto, vai colar os graus. Para não falar
sobre dualismo ou batalha espiritual e não entender quem que é Deus e o diabo, que vocês ainda não sabem nem ainda isso. Então vocês caíram aqui numa aula muito profunda e estão se batendo à toa. Duplo sentido, duplo sentido. Quando teus dias forem completos, olha um Deus que respeita os tempos, e vieres a dormir, é Deus que escolhe o dia da morte? É Deus que escolhe o dia da morte? Por favor, né? Sem misticismo, o Criador não interfere. E vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti aquilo estava sendo registrado, é palavra de Natã para Davi, está sendo registrado, ia chegar ao conhecimento de Salomão, e aí Deus faz de propósito, e não é só Salomão, isso aqui vai chegar ao ouvido do maçom, vai chegar ao ouvido do judeu, vai chegar ao ouvido do cristão, e todos eles recebendo uma palavra com dupla interpretação. Farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, semente, sangue e DNA, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Sabe o que é isso? Palavra dupla, e dupla é dual, é dualidade, é hexagrama. Cada palavrinha dessa que está saindo da boca do El Shaddai, que está indo em direção ao ouvido do Natã, está descendo e está entrando no coração do Natã como hexagramas, duplo sentido. E é de propósito. Matéria e matéria, matéria e matéria. Quer ver? Tu vai abrir uma Bíblia agora aí. Uma Bíblia de estudos. Pega a Bíblia que você mais gosta. Esquece a Bíblia original do Aquel. Abra aí a Bíblia que você mais ama. Que você diz, essa aqui sim, essa aqui é revisada, atualizada, corrigida, descorrigida e corrigida de novo. Essa daí. Pega essa Bíblia e você vai lendo no rodapé um comentarista ou nos estudos, enciclopédia. Aqui entendemos que tanto Deus está falando para Salomão, como também está falando em metáfora para Jesus Cristo. Está aí a interpretação de todos os teólogos quase. Essa palavra é dúbia, é difícil de interpretação. A melhor forma de interpretar essa palavra de 2 Samuel 7 é que Deus estava falando de Salomão, claro, que eles vão defender isso, senão cai o templo. O templo cai. Não dá para defender só para Jesus. Se for só para Jesus, se for espiritual, a metáfora só para Jesus, cai o templo, acabou o judaísmo, acabou o terceiro templo de Salomão, acabou o Messias, acabou o dízimo, acabou a oferta, acabou o ritual, acaba culto, acaba a missa, acabou tudo. Então os espertalhões é para Salomão e também para Jesus Cristo. Mas aí vem o desigrejado que também está irritado com o sistema, cansado do sistema, e diz assim, não, essa palavra de 2 Samuel é só para Jesus Cristo. Por quê? Para cair o templo que eu não aguento mais, eu fui explorado lá, eu quero que aquele templo caia. Então, como eu não posso lá explodir uma bomba, eu vou dizer para vocês, em nome do Acre e em nome do Caio Fábio, é só para Jesus essa palavra. Né, Caio? Né, Acre? Confirma para mim. É ou não é? Aí, eu falei. Aí, o Acre falou. E não é. Nem o igrejado está certo, nem o desigrejado está certo. Aliás, por falar nisso, o tema de amanhã é bifurcação, ou depois de amanhã. Nenhum está certo, nenhum outro está certo. Qual é afinal o sentido? O sentido é Jesus, de fato. Os desigrejados apontaram bem. Porém, não invalida Salomão. Mas então os igrejados estão certos? Não, porque eles continuam com o templo. Uma vez que você tem o entendimento que é para Jesus e para Salomão, ele está certo, desde que você destrua o templo. O problema dos igrejados é que eles chegaram no entendimento teórico, mas na prática eles estão errados. Porque o templo está de pé.
Como assim, Áquil? João Yohanan, capítulo 3, versículos 18 em diante, até o 23. Eu destruirei este templo em 3 dias e construirei um imaterial. Aí vieram os bíblias judeus cegos que só entendem de matéria, contaminados pela mentira que Deus mesmo plantou. Quem é que plantou a mentira? Deus. Quem é que plantou a verdade? Deus. Quem plantou a verdade e quem plantou a mentira foi Deus. Só a escolha. Contaminados pela mentira, porque eles só enxergam material. Mas por que eles caíram na mentira? Por que Deus é tão mau que influencia as pessoas para mentir? Deus não influencia. Deus plantou o bem e o mal. Deus plantou a verdade e a mentira. Aí a tua intenção te faz escolher quem você é. Ontologia. A tua alma, quem você é. Você escolhe a semente que condiz com quem você é. Quem você é. Aí, aqueles bíblias legalistas olharam para Jesus e disseram: mas como que se esse segundo templo demorou 46 anos para ser construído, como pode o Senhor construir em 3 dias? Veja, eles não entendiam. E são os mesmos de hoje que não entendem ainda. Até hoje, Paulo Ferro, 2 Samuel 7, abriu, não entende. Senta com um judeu, seja qual ramificação for, evangélico, não entende. Então qual é a resposta correta, original, que tem sentido, que tem coerência? É para Salomão, foi para derrubá-lo, foi para usá-lo, porque sabia que Salomão ia ser enganado por aquela palavra. Deus está enganando, Áquil. Se Salomão tivesse visão espiritual plenamente, não seria enganado. Mas Salomão tinha sabedoria. Sabedoria. Veja, os discípulos de Jesus, que foram preparados para serem mestres, andaram com Jesus 1260 dias e não entenderam nada. Porque na Delta Páscoa, última Páscoa, a discussão deles era: como é que vai ser agora? Nós deixamos de pescar, nós deixamos do serviço público de cobrar impostos, nós deixamos de vender peixe, e agora nós abandonamos tudo com o coração muito puro, sabe? Aqui ninguém tem interesse nenhum. Tiago tem interesse? Não. João tem interesse? Não. Pedro tem interesse? Não. Aqui alguém tem interesse? Não. Nós abandonamos tudo com uma boa intenção, sabendo que Jesus vai reinar. Ele está falando agora, ele acabou de falar na mesa aqui que ele vai ser levantado, exaltado. Está chegando o tempo. Ele acabou de dizer: está chegando o meu dia. Que maravilha. Vai chegar o governo, nós vamos tomar o poder, vamos derrubar Pilatos, vamos derrubar os tetrarcas, vamos derrubar os romanos. Ele vai ser o rei de Israel e do mundo. Todas as profecias vão se cumprir da Bíblia. E olha que maravilha, que privilégio. Nós aqui fomos escolhidos e nós vamos ter o nosso emprego. Mas a gente não veio para seguir Jesus quando ele disse: vem e segue-me, por interesse. Não tinha interesse nenhum. Eu deixei a pescaria porque eu realmente gostei dele. Eu vi, ele é Messias. Você imagina Jesus andando com aqueles 12, com aquela intenção maravilhosa de um cargo no poder, no novo poder de Israel. Qual ministério vai ser o meu? Que tristeza Jesus andar com esses cabras 1260 dias para chegar lá na última Páscoa de despedida, poucas horas da angústia final, e eles discutindo na mesa e Jesus quieto. Isso que é o bom, Jesus quieto. Sabe quem é Jesus? Jesus é o Criador de Abraão, de Moisés, de Davi, de Salomão, encarnado. Aquele mesmo de Salomão, ali, encarnado. E qual que é a atitude dele? Qual é o comportamento de Jesus? Se fosse o teu, já dizia assim: não, peraí, deixa eu corrigir vocês. Não é assim, ele quietinho. Parece que eu vejo Jesus fazendo assim.
ou batendo os pezinhos, chacoalhando a perna, ou comendo e deixando a tolice dominar a mesa. Todas aquelas intenções materiais. Não entenderam nada, Paulo. Sabe quem é que fez eles entenderem? A ressurreição. Só quando ele venceu a morte, aí eles... não é aqui o rei. Espera aí, ele está subindo, ele está subindo, ele está subindo. E o reino? Não é aqui. Agora você quer que Salomão, 1000 anos antes de Cristo, entendesse? Eu fiquei sabendo que Deus falou para Natan, Natan falou para meu pai falou para mim, que um da descendência vai ter um reino eterno, perpétuo, para sempre, um reino estabelecido. Sou eu, claro. Mas não dá para culpar Salomão. Qualquer outro que assumisse o trono ia pensar que a profecia é para ele. Quando é que você ia entender que 1000 anos depois ia vir o Cristo, o filho de Davi e Salomão, na descendência, para trazer um reino que não é naqueles dias ainda? Aí depois passam-se 2 milênios. Só quando o terceiro templo de Salomão for construído, aí sim vem de novo o Messias, cumpre as outras 70% de profecias que não cumpriu, estabelece um reino imaterial. Vocês têm uma ideia? Tudo isso significa que você que é tem quantos anos você tem? Qual a sua idade? Tem entendimento qual é o nosso privilégio, Erlon? O privilégio, Lu, de em vida saber de uma coisa que Salomão nunca soube. Salomão nunca soube. E não é os evangélicos, porque 50 milhões de evangélicos no Brasil não sabem disso. Os judeus não sabem disso. Os judeus estão lá até hoje, mestre da Torá. Eu tenho que voltar então, mestre, para o ventre da minha mãe. Não entenderam? Não entendem? E adivinha o que é que vai acontecer? O grande finale vai ficar para amanhã. E o Erla não pode ir embora de novo. Porque ele ia embora hoje, ele disse, não, eu vou ficar. Porque eu não posso perder o grande finale. O grande finale é amanhã. Quem vai estar amanhã aqui pro grande finale? Música, maestro. Olha, quem não entenderia errado nessa hora? Olha aqui, ó. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei. Como é que eu vou imaginar que essa palavra é para o Messias? Uma palavra de um Deus castigando o Messias? Jamais. Tinha que ser para ele. Como é que Salomão ia entender que Jesus levaria 40 açoites 1000 anos depois? A palavra está dizendo ali, ó, se vier a transgredir, castigá-lo-ei. E por que transgrediu? Como é que ele ia entender que as transgressões dos homens seriam perdoadas na pessoa do Messias? Mas nunca.
Então Salomão era sábio, mas não era Deus. Boa noite. Patrick, é contigo. Até amanhã. Aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. E também o lançamento da Bíblia Original Codex, impressa em São Paulo. A que o apresenta o Apocalipse, contagem regressiva, 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Meia Lex, com a